Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Teologia do Antigo Testamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sheila e nós teremos algumas videoaulas sobre esse tema com um debate que eu espero que seja proveitoso, as reflexões, levando em consideração que o tema é muito profundo, tem reflexões que vão exigir, né, do pesquisador, do estudioso, muitas leituras, muitas reflexões, e que no nosso caso aqui, no nosso contexto, nós vamos estar, na verdade, trabalhando na teologia do Antigo Testamento de forma breve, resumida, super resumida, e contemplaremos alguns pontos bem específicos dentro daquilo que se propõe a nossa apostila. Embora o nosso curso ele seja resumido, limitado à questão de tempo, espaço e de material, eu espero que vocês possam se agradar, que possa ser compreensível. Lembrando que qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo o nosso acompanhamento sendo virtual, acredito que nós teremos o encontro presencial, que vai ser inclusive o dia também que teremos uma prova. Eu espero que vocês, em qualquer dúvida, me perguntem. Mandem mensagem, mandem o WhatsApp, falem comigo, façam contato, para que eu não gostaria que nenhuma dúvida ficasse, tá? Então, vamos iniciar nossa aula? Bom, primeira coisa, né, creio que vocês todos estão com a apostila de vocês em mãos, a nossa apostila. Eu quero dizer para vocês que as aulas iniciais, nós não vamos estar acompanhando diretamente do livro. Não, eu preparei algumas reflexões, estou começando a fazer algumas pesquisas para trabalhar algumas questões introdutórias com vocês antes de necessariamente entrarmos no assunto da apostila. Levando em consideração que dentro da apostila, capítulo 1, Teologia do Antigo Testamento, a História e o Método, esse capítulo, embora seja bem sucinto, resumido em poucas páginas, o assunto tem uma temporalidade extravagante. Então, aqui a gente compreende centenas e centenas de anos, não é, de história, de referência, de teologia, coisa que numa aula nós não conseguiríamos fazer, pelo menos eu não conseguiria. Então eu quero convidar vocês, porque eu pretendo dar o primeiro capítulo em pelo menos 4 aulas, e assim depois nós vamos seguir com os demais capítulos. Bem, antes de qualquer coisa, eu não sei quantos de vocês não tiveram a oportunidade de estar comigo no primeiro ano, o ano passado, em que nós fizemos a disciplina Introdução à Teologia. E ali, dentre as muitas coisas que nós falamos, a primeira e a principal do curso de Introdução à Teologia, e eu acredito que vai ser a primeira e a principal afirmativa, tanto do curso de Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento, embora que o nosso curso seja um curso de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, uma das coisas mais importantes que nós temos que ter em mente é o que é teologia. Ora, de repente você poderia falar, mas é claro que a primeira coisa que eu tenho em mente é o que é teologia. Mas eu quero rememorar com você então. Teologia é... A palavra tel significa estudo, a palavra tel significa Deus, e logia, estudo. Se a gente fizer uma análise superficial do termo, nós vamos entender, compreender que seria estudo de Deus. Mas, como você sabe, quando a gente vai à gênese da palavra e por que essa palavra foi criada, nós vamos entender, nós vamos compreender que esse significado ele pode ser muito mais amplo. Se você for fazer uma pesquisa da internet, dependendo da literatura que você vai ler, você vai encontrar realmente essa delimitação mais sucinta. Tel, Deus, logia, estudo.
Só que nós vamos parar para pensar, né, acompanhando o pensamento de alguns autores, tel não significa elogia, não significa apenas estudo de Deus. Por quê? Porque Deus, nós entendemos que a base da nossa pesquisa é a Bíblia, mas Deus, o soberano, ele não pode necessariamente ser estudado. Porque Deus, ele não cabe dentro de um tubo de ensaio do ser humano, porque a gente não tem os estudos dos animais, dos seres humanos, das sociedades. Nós vamos lá, analisamos o comportamento de um grupo, de uma família, de um grupo religioso, de uma associação, de um país, e nós observamos ali, experimentamos, provamos, perguntamos. Mas Deus, na sua grande soberania, ele, pela fé, nós cremos, ele pode ser encontrado na palavra e na oração. Mas Deus, de certa forma, ele não se sujeitará à arrogância do homem em ser interrogado, como se fosse numa delegacia. Deus, senta aqui e eu quero saber como você fez o mundo. Não, não é bem assim que nós lidamos com o nosso entendimento do divino, que é um ser soberano que está sobre nós, que nós procuramos compreendê-lo através da espiritualidade e da leitura do texto bíblico. Então, essa perspectiva de compreender a Deus, de estudar a Deus, na teologia, no entendimento teológico, parte do princípio de que para que possamos fazer uma pesquisa, tá? Eu estou falando de um relacionamento espiritual, mas para se fazer uma pesquisa do que seria Deus, nós partimos do princípio de que nós consultamos quem? O humano. O texto sagrado, que é um livro, mas em que sentido humano? A Bíblia, quem pegou um material e desenhou e transcreveu todas essas palavras que se contém na Escritura Sagrada, não foi Deus, foi o homem. Então, o texto sagrado passa por uma mediação humana. Para a salvação, não é necessário mediação humana, mas é pela fé. Mas ainda assim, o ser humano colabora com a salvação um do outro, no ensino, na oração. Porém, teologicamente falando, no estudo sistemático de uma pesquisa, nós entendemos que para acessar a ideia de Deus, é necessário compreender que esse livro foi feito por pessoas. Cremos que é inspirada por Espírito Santo, sim, mas é desenhado com as letras, com a escrita humana. Então, percebemos que o estudo teológico, ele passa por uma mediação humana. Então, compreender o divino teologicamente é necessário compreender o ser humano que escreve o texto e o ser humano para quem primeiramente o texto é dirigido. Então, aqui eu gostaria que você acompanhasse comigo a ideia de que teologia, o estudo da teologia quando a gente fala de teologia, é aquilo que nós entendemos sobre Deus ou aquilo que as pessoas entendem sobre Deus. Então você está me dizendo que não existe uma verdade? Da perspectiva teológica, da pesquisa, o que eu posso afirmar para você? Se as pessoas achassem que todos deveriam pensar da mesma maneira, ou melhor, vou corrigir o que eu falei. Se todas as pessoas tivessem a mesma ideia sobre Deus, não haveria várias denominações. Por que tem várias denominações? Por que tem vários modelos de pregação? Porque um texto, uma pregação, se você ouvir no rádio, na internet, procurar um texto, você vai ouvir pessoas fazendo explicações, muitas das vezes parecidas e de outras vezes completamente diferentes. Por que essa diferença no entendimento? Porque alguns irmãos praticam a fé de uma maneira na Assembleia, e outros na Batista e outros na Metodista. Por que essas divisões?
Por causa de Deus? Necessariamente não. Por causa daquilo que o homem entende que Deus é, por causa daquilo que o homem entende, da ideia que o homem tem do que é a vontade de Deus, e por causa da ideia daquilo que o homem acha que não é a vontade de Deus. E é por causa disso que a igreja cristã cada vez mais e mais e mais e mais se divide. Não estou querendo aqui fazer nenhuma crítica a se você conhece alguém próximo que tem o seu ministério que está dirigindo de maneira sem nenhuma supervisão, que saiu de outra igreja. Eu conheço diversas pessoas que saíram da igreja da denominação onde eu congrego e até mesmo abriu o seu próprio espaço. Então, por algum motivo, ela entendeu que ela deveria fazer aquilo por uma direção divina. Sim, independente se a resposta é sim ou não, mas por um novo entendimento da vontade de Deus para a vida dela ou daquilo que ela deve ensinar dentro da palavra. Partindo disso, eu ouso compartilhar com vocês que teologia é o estudo da ideia que o homem tem sobre Deus, o que ele acha que Deus é e como ele acredita que Deus trabalha. Tem algumas igrejas que acreditam 100% no milagre. E vão dizer assim, não, você tem que receber o milagre, porque Deus quer te dar o milagre. E as outras igrejas que não têm uma doutrina tão radical com relação ao milagre? E algumas igrejas que até entendem que uma dificuldade, uma enfermidade, pode ser uma permissão de Deus. Algumas denominações, elas não têm espaço para compreender isso. Que Deus é o Deus que quer curar todos. E alguns espaços religiosos diz que Deus pode curar a todos, mas nem sempre ele cura a todos, não porque a pessoa não tem fé, mas por causa de um propósito divino superior. E aí? Bom, então, avançando. Partindo do princípio que a teologia é a apresentação, a demonstração da ideia que o homem tem sobre Deus, nós vamos ver isso no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro, que o Antigo Testamento está coligado ao Novo Testamento, mas existem mudanças radicais e preponderantes nos dois. Quer ver um exemplo? A própria manifestação do Salvador. No Antigo Testamento se indica a manifestação da redenção por meio de Jesus Cristo. O Novo Testamento é a consumação dessa revelação. Então aqui nós podemos perceber que entre elas, os dois testamentos, não tem só uma diferença temporal, de um ano para lá e de um outro ano para cá. Mas muitas e muitas coisas diferenciam esses dois livros, esses dois blocos, e muitas coisas aproximam esses dois blocos, levando em consideração que são pessoas diferentes que viveram numa época e que viveram na outra época. Irmãos, as pessoas que viveram no tempo de Noé vivem uma realidade muito diferente quando nós abrimos o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. Então, devido a isso, para uma boa interpretação teológica, do Antigo Testamento, existem algumas coisas importantes que nós precisamos levar em consideração, né? Quando a gente pega realmente um texto, literalmente, eu vou buscar fazer uma interpretação textual aqui do livro de Esdras, capítulo 1. Então, ou seja qual for a passagem bíblica, ou a Bíblia no seu contexto geral do Antigo Testamento, temos algumas coisas aqui importantes que nós temos que levar em consideração. Porque a Bíblia é um conjunto de textos que compõem livros diferentes, com diferentes testemunhos de fé e com uma origem de milhares de histórias, num período de centenas e centenas de anos. Às vezes a gente pode ter a impressão, se conseguir ler o Antigo Testamento em uma semana, de que tudo aquilo passou em uma semana. Mas de um livro para o outro, e muitas das vezes do capítulo para o outro, há um distanciamento temporal muito grande. Aqui nós vemos um exemplo
do dia que Davi começou a fugir do rei Saul até ele se sentar no trono, passaram-se 13 anos. Então, assim, quanta coisa, né, não aconteceu e não aconteceu nesse período. Então, o tempo que Noé ficou construindo a arca, quanta coisa não se passou neste período. E algo também importante, que nós temos que contemplar as diferenças dos grupos sociais que aparecem na Bíblia. O próprio povo de Israel, ele tem um perfil em Josué. Quando chegar no livro de Reis, eles têm um outro perfil. Quando chegar no livro de Malaquias, eles têm outro perfil. A pergunta é, quem mudou? Foi Deus que mudou? Não. O ser humano, mesmo debaixo de uma palavra, ele está sujeito a passar por mudanças. E essas mudanças podem ser naturais e positivas, mas essas mudanças também, de certa forma, elas podem ser, aos olhos de Deus, algo não positivo. Agora, que passaremos por mudança, passaremos. Aqui eu estou me comunicando, a princípio, com pessoas adultas. Mas um dia você foi uma criança, numa outra fase você foi adolescente, hoje você é um adulto. Me diga aí, a sua mentalidade mudou nos últimos 20, 30, 40, 50 anos? Alguma coisa mudou na sua vida? Nem que seja aparência física, mudou. Agora você imagina a história de um povo. Quantas mudanças? Ainda que no Antigo Testamento. Nós podemos olhar para o Brasil. São um pouco mais de 500 anos, de uma geração para outra. Quantas mudanças? E uma coisa muito importante, mudança na mentalidade. Deus, ele é único, imutável, mas o homem, ele passa por mudanças na sua mentalidade, que vão provocar mudanças em todas as áreas da sua vida, vai provocar mudanças sociais, ou no lugar que ele vive, ou das coisas que ele passa a acreditar. Bom, é preciso pontuar que existe algo muito importante para contemplarmos quando fazemos o estudo da teologia do Antigo Testamento. É preciso pontuar a história social do Antigo Israel. Como vivia aquela sociedade nos vários períodos históricos que ela provou, de Gênesis até o livro de Malaquias. Interpretando as narrativas dos acontecimentos teologicamente para analisarmos à luz das teorias críticas, ou, quem sabe, das teorias literais. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando a gente faz uma análise da teologia do Antigo Testamento, da forma de pensar, nós estamos lendo, a partir do nosso referencial primaz, que é a Bíblia, mas dentro da cultura de um povo, algumas informações sobre essa cultura, inicialmente, quando nós lemos o texto, nós não temos. Por isso que tem algumas coisas que às vezes a gente nem compreende, porque a gente, muitas das vezes, nós partimos para abrir a Bíblia sem uma informação do que estava acontecendo com aquela sociedade, de qual maneira eles viviam, que transições eles tinham provado. Então, às vezes, nós lemos um texto do Antigo Testamento sem ter essas informações. A partir do momento que nós passamos a ter como, nós vamos pesquisar e ler em teólogos, historiadores, quem sabe até mesmo antropólogos, arqueólogos, que vão revelar as suas pesquisas através dos livros e vão nos ajudar nessa compreensão. Mas também é verdade, né? Dependendo do texto que a gente lê, para tentar compreender a Bíblia, a gente pode sair até mais confuso, não é? Isso pode acontecer. Então, é importante analisarmos à luz das teorias críticas. O que seriam essas teorias críticas? Uma teoria crítica funciona desta maneira. Ela pega um texto, ela se informa sobre ele, ela lê, literalmente, e ela vai tentar
indagar esse texto para saber se existe algo por trás daquela informação. E isso pode ser chamado também de teoria crítica. Fazer uma crítica, uma indagação, uma interrogação sobre o texto para tentar compreendê-lo, para tentar perceber se realmente o que está escrito quer dizer aquilo que eu estou entendendo, ok? Ou então, eu posso analisar um texto teologicamente, não de forma crítica, porque o trabalho de fazer o crítico não é só eu olhar para o texto, fazer uma pergunta para ele, fazer uma reflexão interior, não. O trabalho da reflexão, da teoria crítica, ele é um pouco mais exaustivo. Exige que eu procure outras referências, como falei, história, arqueologia, sociologia e tantas outras ferramentas que podem me ajudar na compreensão do texto. Agora, eu posso também trabalhar a interpretação teológica do Antigo e do Novo Testamento de forma literal. Como assim? Eu leio o texto, o que está escrito é o que eu entendo, é o que eu recebo, eu creio, guardo no meu coração, sem fazer nenhuma pesquisa posterior. Vamos lá. Nós, como cristãos evangélicos, nós temos a prática cristã de ler a Bíblia, orar, compreender o texto sem fazer nenhuma pesquisa crítica e sairmos edificados dessa palavra, porque nós entendemos pela fé que o texto literal pode nos edificar e nos fazer conectar com Deus sem eu precisar de um livro de um grande autor ao meu lado para me ajudar nesse exercício. Isso para nós é extremamente válido. É o nosso exercício de fé diário. Porém, eu quero chamar você, eu quero convidar você de forma modesta para fazer esse exercício dessas aulas de uma maneira um tanto quanto mais acadêmica. Porque uma coisa é a nossa experiência de fé, outra coisa é a gente querer compreender a Bíblia com o véu acadêmico. O véu acadêmico ele é mais crítico, ele é mais questionador, ele pesquisa. O que você faz no seu dia a dia, no seu âmbito congregacional, na sua igreja, é muito válido para a sua espiritualidade. Mas teologicamente falando, você pode estar no espaço teológico, exercitando um curso de teologia e poucas vezes se trabalhar alguma observação crítica das escrituras. Isso pode acontecer, mas você pode estar no ambiente teológico onde o que mais se preocupa assim, em fazer são análises das teorias críticas. Então, o meu desafio aqui com você é incentivar na fé, sim, amém. Mas o que eu gostaria de destacar um pouco mais, que é esse exercício que nem sempre fazemos na igreja, é uma breve reflexão sobre teorias críticas, uma observação. Porque, na verdade, esse curso, de certa forma, não vai ser... o objetivo da apostila não necessariamente é a gente pegar um texto, fazer uma pesquisa literária sobre ele e desenvolver os seus aspectos críticos. Essa disciplina não necessariamente nos conduzirá a esse caminho. Inicialmente, o que nós precisamos entender são as definições, né? E como o ser humano procura, de certa forma, ao longo da história, entender a Bíblia de forma crítica. Não necessariamente a gente se aprofundando em um texto para fazer essa pesquisa. Avançando. Então, dentro dos procedimentos básicos para uma interpretação teológica no contexto da estrutura social e no âmbito religioso, nós podemos considerar as seguintes coisas. O que é importante para entender a estrutura social, que me leva a compreender a prática religiosa dessas pessoas. Primeiro, a família e a clã. Nós temos ali no contexto judaico a presença das famílias e
um grupo de famílias do mesmo parentesco pode formar uma clã. E essa parte genealógica vai nos ajudar a compreender a estrutura social para uma melhor interpretação da ideia que aquele povo tem sobre Deus. Aí, avaliando dentro do contexto familiar e dos pequenos grupos familiares, as noções religiosas sobre Deus, a forma como você educa, porque educação está próximo à religiosidade no contexto bíblico, os mandamentos e o exercício da solidariedade, que é um desafio para as famílias bíblicas. Vamos também sair um pouco do contexto micro de família e clã e vamos para as aldeias e as vilas, vamos aumentando. Então, desse processo de compreender a estrutura, temos família, temos clã, temos as aldeias e as vilas, aonde essas pessoas elas têm uma construção de uma noção sobre quem é o meu próximo, a administração da justiça, os conceitos de o que é justiça e o que é injustiça, os conflitos envolvendo as propriedades e a ampliação da identidade e as normas de condutas sociais. Tudo isso está contido na estrutura social do povo bíblico que me ajuda na compreensão teológica. Se eu quero fazer uma análise crítica do entendimento do que as pessoas entendem sobre Deus e o que elas escrevem nos seus textos, eu preciso compreender como essas pessoas vivem em família, em aldeias, e o contexto maior são as tribos, que são as demarcações territoriais, as novas relações de parentesco, quando uma tribo se relaciona com outro, né? E os santuários. Nós vamos ter em Israel uma ideia de culto nos diversos tipos de santuário, que é o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o tabernáculo, o primeiro templo inaugurado por Salomão. Nós temos a perspectiva do segundo templo, que é o templo de... Perdão, esqueci o nome, que é do período da volta do exílio, que é o segundo templo que é construído. Depois nós temos uma ideia de templo, né, já no Novo Testamento, que é aquele templo construído por Herodes. A questão do templo é muito importante para compreender a perspectiva de Deus para o povo do Antigo Testamento. Faz toda a diferença compreender como eles lidam com o divino, com a importância do templo para se referir a Deus, ao divino, e como as pessoas vão se relacionar, interagir e compreender essa questão do templo, que faz toda a diferença para a religiosidade. E nós temos uma outra coisa muito importante que nos ajuda na compreensão do divino: a administração, a presença do Estado monárquico. Quando nós temos os reis, né? Como funciona essa estrutura centralizada e hierarquizada? São os reis e mais quem? Quais normas do santuário? Existe um templo principal e outros adjacentes? Como funciona isso? Quais são as funções do rei? Aí nós temos quais são os grupos dominantes, as pessoas que mais se destacam. Existem grupos periféricos que estão ali próximo, mas têm menos influência que outros grupos? Como é a questão da visão profética em oposição ao governo? Quando se levanta profetas para se opor ao governo, Deus está no meio disso aí? Sim. Então, como essas pessoas vão lidar com isso, como os profetas vão entender a sua realidade, o seu povo e o que eles vão transmitir em nome do Senhor? E como essas pessoas vão receber isso? Qual vai ser a atitude delas diante de um profeta? Isso tudo influencia o entendimento que eles têm sobre Deus. Isso tudo faz parte da construção da teologia do Antigo Testamento. Assim como
o modo que as pessoas vão crer em Deus em cada fase do Antigo Testamento. Eles vão crer em Deus de uma maneira diferente, vão ter expectativas acerca de Deus muito diferentes. E temos também a visão deles do que seria o mundo apocalíptico messiânico, ou seja, a espera de um Messias, de um novo tempo onde o Salvador viria, o filho descendente de Davi. Então, como eles encararam isso aí? Qual era a ideia que eles tinham de Jesus? Não que isso, a ideia que eles tinham de Jesus, do Salvador, do Messias, é igual a que nós temos hoje, que o povo do Antigo e do Novo Testamento tinha. Em absoluto. Em absoluto. Mas isso tudo faz parte, não é, do nosso âmbito, das nossas pesquisas, e que nós vamos ver no caminhar do curso. Bom, nós encerramos aqui com vocês a nossa primeira aula, a introdução 1 das reflexões sobre a teologia do Antigo Testamento. Nós faremos mais uma introdução, até que eu vou sinalizar para vocês o capítulo 1, e como eu falei, o capítulo 1 será dividido em 3 aulas. Bom, hoje nós fizemos uma pequena recapitulação do que seria uma definição um pouco mais prática sobre o que seja a teologia e o que é teologia do Antigo Testamento. Falamos sobre algumas coisas que são muito importantes, que fazem parte da pesquisa quando nós queremos compreender o Antigo Testamento, fazendo um estudo teológico um pouco mais crítico e sistemático dentro de um sistema de pesquisa. Nós não necessariamente levaremos em consideração tanto os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas ideias, mas nós iremos procurar apoio em outras literaturas, em outros comentaristas bíblicos, teológicos, arqueológicos, que não necessariamente bíblico, sociológicos e outras áreas do conhecimento, para tentar compreender melhor o Antigo Testamento, que não é apenas a compreensão do que se espera e que se entende sobre Deus num período temporal, mas também o que uma sociedade entende sobre Deus, incluindo, deixando, né, claro, de que essa ideia sobre Deus vai passando por modificações conforme o período em que essas pessoas vão vivendo, vão aprendendo os novos valores, vão interagindo com outras pessoas, vão ressignificando outras coisas, vão mudando os seus hábitos, seus costumes, vão adaptando coisas à sua realidade. Muitas das vezes também a ideia que essas pessoas têm sobre Deus vai se modificando, embora saibamos que Deus é único, soberano e imutável. Até a próxima.